Vamos lá retomar a programação, convidando agora a senhora Tânia Prado, delegada da Polícia Federal, para mediar a palestra O papel do delegado federal na condução de operações de combate à corrupção. Essa palestra vai ser proferida pelo senhor Milton Fornazari, delegado de Polícia Federal em São Paulo. Por favor. O nosso palestrante é doutor em processo penal e mestre em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Escola Superior de Polícia da Polícia Federal e da Academia Nacional de Polícia e membro do Conselho Científico do Observatório de Criminalidade Organizada. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, uma grande honra. Gostaria de agradecer ao Dr. Sobral e ao Dr. Rony pelo convite, cumprimentar a todos, na pessoa da doutora Tânia, nossa diretora da regional da DPF em São Paulo. E estou aqui hoje para passar a nossa perspectiva, depois das brilhantes palestras hoje da manhã, passar a perspectiva do delegado de Polícia Federal no combate ao crime de corrupção, no uso dos meios de investigação, nos meios de prova e nas técnicas de investigação, no combate a essa modalidade de crime. Por favor, passar a apresentação. Nós temos o conceito do crime de corrupção. O crime de corrupção ele acaba deteriorando todo o tecido social, destruindo valores, Enfim, tem uma potencialidade lesiva muito grande. E ele tem duas faces, a corrupção ativa e a corrupção passiva. Ou seja, tem o particular num polo que, quando oferece ou promete alguma vantagem indevida, e no outro polo tem um servidor público que comete um ato em desacordo com a lei. Nós temos o conceito aqui, na corrupção ativa, basicamente, oferecer ou prometer vantagem indevida a agente público para que ele faça ou deixe de fazer algo devido. E, no corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida em razão da função pública ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, nós temos essas duas faces da mesma moeda, as duas faces da corrupção ativa e corrupção passiva. E o crime de corrupção, muitas das vezes nós não percebemos a potencialidade lesiva desse crime. Nós ficamos chocados com crimes de violência, roubo, sequestro, tráfico de drogas, enfim. E muitas vezes nós não temos a mesma percepção do crime de corrupção. Ele acaba envolvendo pessoas que têm um nível social mais elevado, têm uma inserção na sociedade, têm uma educação formal, têm os seus empregos estáveis, seja funcionário público ou seja empresário, são pessoas que, teoricamente, deram certo na vida, digamos assim, são pessoas totalmente inseridas no meio social em que vivem, não são marginalizados, não vivem como marginalizados. Quando nós vemos um bandido, um traficante, um assaltante, são pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que, como foi dito numa palestra, estão demonizadas, estão excluídas, mas inseridas no contexto social como criminosos. E os criminosos do colarinho branco, os corruptos, enfim, são criminosos da mesma maneira. E, às vezes, o dano que eles geram, na maior parte das vezes, não às vezes, na maior parte das vezes, o dano que eles geram é muito superior ao de um tráfico de drogas, de um crime patrimonial individual. Não que esses não gerem dano, mas nós temos uma dificuldade de perceber esse dano. Então, aqui algumas fotos, a gente vê na saúde... Na saúde, hospitais públicos lotados, pessoas deitadas no chão para serem atendidas. Então, quantas pessoas não morrem por dia por falta de recursos? O Brasil tem, em todos os estados, hospitais públicos muito deficientes. Quantas dessas pessoas não estão morrendo hoje, enquanto a gente está aqui, por falta de recursos? Recursos que foram desviados pela corrupção poderiam estar sendo utilizados. Estradas, quantos acidentes acontecem em estradas e a gente nem se dá conta que isso acontece muito pela corrupção também. Qual é o asfalto que é utilizado nas nossas estradas, nas ruas? Porque essa qualidade tão ruim, quer dizer, isso é incompetência ou também tem corrupção?
é oferecido um material que tem uma qualidade inferior àquela que deveria ser fornecido? Por que em outros países o asfalto tem qualidade e aqui não? O asfalto não é uma planta que se planta e nasce igual em todos os lugares, né? Então, né, nós devemos pensar nesses casos também. Quando a gente vê um acidente, muitas das vezes a gente está vendo a face da corrupção revelada ali, exteriorizada. Escolas, quantas escolas nós não temos que enfim, tem uma deficiência de infraestrutura, deficiência de professores, sempre pela falta de recursos, mas a falta de recursos não é só pela ausência de captação de recursos pelo Estado, mas muito no Brasil pela corrupção. A gente viu por todas as operações que estão em andamento, que foram deflagradas, que a corrupção é endêmica no Brasil. Então, nós temos, sim, a face da corrupção revelada nessas mortes, nessa deficiência na formação dos nossos cidadãos, enfim. Saneamento básico. Quantas pessoas não morrem no Brasil por ausência de saneamento básico? Nós temos saneamento básico em alguns lugares do nível da África. Então, assim, são coisas que realmente fogem de um padrão razoável e muito pela corrupção. Né? Também meio ambiente, de desmatamentos que tem por pagamento de propinas, que facilitam desmatamentos em áreas protegidas, transporte público, a qualidade do nosso transporte público também não é das melhores, né? Enfim, em todas as áreas, né, da prestação de serviço, das prestações de serviços estatais, em todas as áreas, nós temos a presença da corrupção ali a retirar a qualidade do serviço e a prestação adequada para a sociedade. Por isso, a necessidade de se combater veementemente a corrupção, que tem sido, graças a Deus, melhorada nesses últimos anos, né? Tem sido mais eficaz. E o delegado de Polícia Federal, né, o título da apresentação é a atribuição do delegado de Polícia Federal no combate à corrupção, né? Ele entra, né, por dispositivos constitucionais e legais, tem a obrigação, né, e a prerrogativa de investigar esses crimes, né, elucidar esses crimes e responsabilizar os seus culpados, né? Esse é o papel social do delegado federal, de promover essas investigações, a que ele é obrigado, inclusive, e, resolvendo-as, né, tentar diminuir esse crime para índices razoáveis, conhecidos de outros países também, não é? Então, nós não temos aqui índices de corrupção razoáveis, né? Nós temos, como não é possível eliminar o crime, é um fenômeno social, nós temos que reduzir a efeitos aceitáveis, né? Então, nós temos no artigo 144 a atribuição do delegado de Polícia Federal como, né, o titular da investigação na função de Polícia Judiciária da União, ou seja, nos crimes de competência federal. No artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, nós temos a previsão do delegado de Polícia Federal, não só como agente policial, como chefe da equipe policial, mas a previsão expressa do agente público no exercício de atividades jurídicas essenciais, assim como o Ministério Público, a advocacia, né, assim exercendo funções essenciais à justiça. E como o responsável, deixando expressamente aquilo que sempre foi feito, o responsável, o presidente da investigação policial, o responsável por conduzir as investigações policiais, ou seja, o presidente do inquérito policial, né, que vai dirigir essas investigações dentro de um inquérito policial, materializar os atos de investigação dentro de um inquérito policial, porque nós, dentro de um Estado democrático de direito, não pode existir uma investigação fora do inquérito policial. Ela tem que ser materializada. Então, se você faz uma diligência e identifica que um lugar está funcionando um determinado estabelecimento, você tem que depois reduzir a termo essa diligência e colocar ali dentro do inquérito policial para permitir o controle desse ato pelo Poder Judiciário, pela sociedade, pelo advogado do investigado, ou seja, você não pode praticar atos que não estejam depois do ato feito, lógico que durante o ato ele não vai ser juntado, mas depois do ato feito ele tem que estar materializado no inquérito policial, permitir o controle da sociedade e do Poder Judiciário, e inclusive do Ministério Público, o controle externo. Então, nessa qualidade, né, o delegado de Polícia Federal tem o dever e a obrigação de conduzir a investigação criminal. O artigo 6º, inciso 3º do Código de Processo Penal também é bem claro, né? Ele diz aqui, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal,
a autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, o delegado de Polícia Federal ele tem a obrigação, não só a faculdade, mas ele tem a obrigação de, quando chega a ele uma notícia de um fato criminoso, ele tem a obrigação de proceder à investigação e colher todas as provas admitidas em direito. Não é isso? Então, ele tem que realizar todas as diligências possíveis para esclarecer aquele fato, para trazer, reconstruir a verdade sobre o que aconteceu naquela notícia de fato criminoso. E, para isso, o delegado tem à sua disposição as técnicas de investigação policial e os meios de prova. Né? O delegado de polícia é um sujeito processual, se ele não é uma parte, mas ele é um sujeito processual na fase do inquérito, na fase pré-processual, né? E a ele cabe iniciativas de natureza policial, como a determinação de realização de diligências, ou de natureza processual, como representar pela quebra do sigilo bancário, enfim, representar pedindo a prisão, representar pela interceptação telefônica, quando parecer que a prova deverá ser colhida pela escuta telefônica. Né? Então, ele tem uma série de medidas que estão sujeitas à proteção da cláusula de reserva de jurisdição, e ele tem a obrigação de agir juridicamente para que essas medidas sejam possibilitadas no mundo fático, sejam autorizadas judicialmente. Então, quais são essas técnicas hoje consagradas, né, nos tratados internacionais, nos nossos diplomas legais, que estão à disposição e são consideradas mais eficazes no combate ao crime organizado, no combate ao crime do colarinho branco, à corrupção, essa criminalidade que dispõe de atos complexos, né, para dissimular a natureza do crime. Então, nós temos a colaboração premiada, né, que já foi aqui bastante falado, e eu vou comentar alguns aspectos. O monitoramento telefônico e ambiental, monitoramento telemático e ação controlada. São 4 técnicas de investigação ou meios de prova, que são muito adequados nas investigações que envolvem crime de corrupção. Outras também, cooperação jurídica internacional, que foi introduzida a partir do ano 2000 no Brasil, e também eu vou falar mais à frente. Técnicas de investigação financeira, análise de dados, né? Aí entra a parte da tecnologia, né, que também é muito importante hoje para se desvendar crimes, infiltração de agentes e articulação interinstitucional. Vou tentar falar rapidamente sobre cada uma delas. Bom, colaboração premiada. O que é a colaboração premiada? Ela foi introduzida por aquela Lei 12.830 de 2013, que é a Lei de Combate às Organizações Criminosas, e previu diversas técnicas de investigação e meio de prova no processo penal, dentre eles a colaboração premiada. E a maior parte daquelas que eu mencionei rapidamente ali no slide anterior. E o que é a colaboração premiada? Ela parte, primeiro, da confissão do crime, não é isso? Então, um agente criminoso ele confessa que praticou um determinado crime e, além disso, somada a essa confissão, ele colabora ou delata outros partícipes. Então, ele pode colaborar. Não, a gente tem uma visão equivocada dada pela mídia que a delação ou a colaboração ela só existe quando o sujeito indica quem mais participou do crime. Mas não, a colaboração, como se chama colaboração como gênero, a delação é uma espécie. E a colaboração, em estrito sensu, é outra modalidade. A pessoa pode colaborar, por exemplo, com a localização de uma vítima no crime de sequestro. Né? Quando a gente afasta um pouco da corrupção, já fica mais claro para a gente verificar quando que a pessoa pode colaborar sem delatar um outro criminoso. Então, ela pode não querer delatar o criminoso, o comparsa dela, mas ela salva a vida da vítima, porque diz, olha, eu sei que a pessoa está num cativeiro que fica no local tal. Então, já é uma colaboração. Ela vai ter a mesma redução da pena, que teve uma pessoa que disse onde era o cativeiro da pessoa, do sequestrado, e também apontou quem era o comparsa? Não. Ela vai ter um benefício, mas com certeza proporcional à colaboração dela. E acho que isso daí é a grande chave hoje em dia para a gente entender a colaboração premiada, para a gente manusear a colaboração premiada sem se deixar cair em armadilhas, né, e acabar diminuindo a eficácia da delação premiada. Né. Nós temos que agir com proporcionalidade. A colaboração premiada é um regime jurídico, um sistema normativo
que foi introduzido no nosso ordenamento e tem aspectos positivos, muitos aspectos positivos, alguns aspectos negativos, e está sendo, né, discutida muito hoje em dia. Mas o importante é a gente trazer à tona o que ela é, porque talvez esteja acontecendo alguns atos que estão excedendo ao conceito da colaboração premiada. Mas, se nós ficarmos dentro do regime jurídico da colaboração premiada, a gente vê que o sistema tem uma lógica, né? E essa lógica funciona. Bom, e o que a colaboração premiada dá em troca para o sujeito criminoso, né? Então, o Estado acaba tendo a vantagem de trocar a punição de um agente médio, de um criminoso que está ocupando um nível médio naquela estrutura hierárquica criminosa, se troca a responsabilização daquele sujeito pela responsabilização penal de outros agentes que estão acima daquele criminoso e que, contra os quais não seria possível obter uma prova da participação deles, do mando daquele crime, sem a colaboração premiada. Então, teria uma exclusão ou atenuação da responsabilidade criminal do colaborador. Bom, a colaboração premiada ela foi prevista em tratados internacionais que surgiram após a década de 2000. Então, a introdução da colaboração premiada no nosso ordenamento, da maneira que ela é hoje, ela teve como fonte de inspiração essa uniformização de entendimento em tratados internacionais, em especial 2 deles, a Convenção da ONU contra o Crime Organizado, em Palermo, na Itália, no ano 2000, e a Convenção da ONU contra a Corrupção, em Mérida, no México, em 2003. Então, nesses tratados, a colaboração foi delineada com os procedimentos que a gente tem na nossa Lei 12.830, que acabou demorando mais de 10 anos para entrar no nosso ordenamento, depois da aprovação desses tratados, né? Então, talvez, se eles fossem aprovados lá atrás, na década de 2000, a gente já tivesse resultados que a gente tem hoje, a gente já teria há mais de 10 anos. E como era a colaboração premiada antes da entrada em vigência dessa lei? A colaboração premiada era prevista no Brasil, alguns colegas citaram alguns exemplos de operações que tiveram já envolvendo a colaboração premiada antes da lei, mas era uma previsão apenas da possibilidade de se fazer a colaboração premiada. Não havia a previsão de um procedimento, como é que cada parte agiria, como que o delegado agiria, como o Ministério Público iria fazer com a colaboração, o juiz, o advogado e o próprio investigado. Então, nessas diversas leis, nós tivemos a previsão da redução da pena para quem colaborasse espontaneamente com as autoridades incumbidas da persecução penal, mas nunca se dispôs qual seria a maneira que seria essa colaboração. E, com isso, surgiram as críticas. Era uma previsão sistemática, cada lei que tinha uma temática de um crime previa a possibilidade da redução da pena na hipótese de colaboração, mas não estabelecia o procedimento, né? Qual era o procedimento dentro do processo penal que seria observado para fazer essa colaboração? Seria conferida a isenção da pena ou a redução antes? Né? Seria depois, analisada na sentença. Não havia uma segurança jurídica. Quando você propunha para o investigado, ele não sabia o que ia acontecer depois. E isso não deixava a colaboração ser premiada, essa insegurança jurídica, porque ele não sabia qual a garantia que ele ia ter de que aquele acordo que estava sendo feito no início da investigação seria interpretado lá na frente, quando o juiz fosse julgar na sentença, ou quando o tribunal fosse rever a sentença em segundo grau. Então, isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Por isso, era impossível, era muito difícil, inviável aplicar a colaboração premiada naquela época, em época anterior ao ano de 2013. E aí, qual foi o grande benefício dessa lei, o grande salto de qualidade da Lei 12.830, ou 12.850? Foi justamente prever o procedimento que a colaboração premiada deveria seguir. E aí trouxe uma segurança jurídica, os investigados começaram a procurar as autoridades, tiveram confiança que aquele acordo seria cumprido, não é? Os advogados dos investigados tiveram a compreensão que a colaboração também passou a ser um meio de prova, né? E acabou sendo muito utilizado, especialmente na Operação Lava Jato, trazendo resultados muito bons, muito benéficos para a sociedade. E o que a lei dispôs? Ela dispôs sobre um acordo de colaboração premiada, um negócio jurídico mesmo, né, que, como já foi falado aqui, né, nós devemos recorrer ao direito civil para integrar
as normas da colaboração premiada para interpretar o regime jurídico da colaboração premiada, o que não é nada demais, porque no direito penal nós também temos normas penais em branco que nós devemos nos recorrer de outros atos normativos, de outros campos do direito, como não só o direito civil, direito ambiental, direito econômico, enfim. Então, essa previsão desse acordo de colaboração premiada passou a prever todas as cláusulas que deveriam ser inseridas. A lei previu as cláusulas, né, que as partes deveriam observar. A lei também previu a participação do advogado, que foi um grande avanço. Como eu disse, os advogados passaram a compreender a colaboração premiada como meio de prova. Então, a participação do advogado passou a ser indispensável em todos os atos, não só na assinatura do acordo, mas nas tratativas prévias também, né, nas oitivas posteriores à assinatura do acordo. Não é possível fazer a colaboração sem a presença de um advogado. Então, isso também fortaleceu bastante a confiança que o investigado vai ter que aquele acordo vai ser feito da melhor maneira para os interesses dele, né? E a homologação judicial. Nós temos ali a chancela judicial para que aquele acordo, né, novo método de justiça negocial que vem sendo desenvolvido no Brasil, que tem a tradição dos países anglo-saxões, né, a segurança jurídica dada pela homologação judicial. O juiz analisa o acordo, a lei fala que ele analisa a legalidade, a regularidade e a voluntariedade, né? Então, o juiz analisa esse acordo, chancela esse acordo, e aí o acordo se torna um ato jurídico perfeito, né, e passa a produzir efeitos. E qual o conceito legal da colaboração premiada? Bom, o autor tem que praticar um desses atos para ter direito ao regime jurídico da colaboração premiada. Aqui a gente já precisa fazer uma distinção. Ele não vai ter direito a uma imunidade da pena prontamente, só porque ele aderiu ao regime jurídico da colaboração premiada, né? Então, nós precisamos separar aí o que é uma coisa e o que é outra, né? Dizendo claramente, porque o que ele pode colaborar? Então, ele pode identificar os coautores, né, uma possibilidade pela lei, e os partícipes das infrações penais praticadas, que é a chamada delação mesmo, que ele vai dizer quem foram as outras pessoas que participaram e, né, enfim, qual o nível que essas pessoas ocupavam na estrutura criminosa, na organização criminosa. Ele pode revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas, pode ajudar na prevenção de novas infrações e, principalmente, na recuperação total ou parcial do produto ou proveito do crime, ou seja, o dinheiro desviado no caso da corrupção. E nos crimes de violência também pode, como eu dei um exemplo, auxiliar na localização da vítima. E aí garantir a integridade física da vítima. Então, não necessariamente há uma acumulação aqui. O que o sujeito precisa é confessar o crime. Ele, confessando o fato criminoso, ele parte para um desses itens ou para todos eles, enfim. E o que acontece se ele partir para um ou mais desses itens? Ele vai ter direito a um benefício correspondente e proporcional. Não quer dizer que ele vai ser imune de uma pena de prisão, né? O sujeito pode aderir ao regime da colaboração premiada e ter uma pena reduzida em 1/3, como a gente vai ver, né? Então, não necessariamente, não é porque a delação vem sendo aplicada com a isenção da pena, em muitos casos que a gente vê pela mídia, que esse é o regime da colaboração premiada, né? Então, nós precisamos, como eu falei, voltar a ver qual é o regime jurídico, entender por que está tendo tanta celeuma, né? Porque o regime jurídico está errado? Será que está errado? Eu acredito que não. Mas será que no manuseio desse regime jurídico não está tendo, né, alguns ruídos? Talvez sim. Então, quais são os benefícios? O sujeito praticou um daqueles atos lá, né, indicou os partícipes, ou não quis indicar os partícipes, disse onde está o produto do crime, está numa conta da Suíça, no caso da corrupção, se compromete a trazer de volta, enfim, tem as mais variadas possibilidades. Então, nós partimos para a exclusão da responsabilidade criminal ou da atenuação da pena. São duas possibilidades, né, que o Estado pode conceder ao agente criminoso que colabora com a investigação. A exclusão da responsabilidade criminal só pode ser concedida até o momento da sentença condenatória, no momento processual.
Então, se o acusado, que o réu já não é mais investigado, procura as autoridades para colaborar após ele ter sido condenado, ele não vai poder ser beneficiado com a exclusão da responsabilidade criminal. No caso dele procurar antes da sentença penal, ele pode ser beneficiado com o não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou com o perdão judicial. São as duas causas de exclusão da responsabilidade criminal. Então, nós demos duas causas que o sujeito pode não responder a um crime, não cumprir uma pena de prisão absolutamente pela colaboração. Então, não oferecimento de denúncia e perdão judicial. Fora isso, não existe uma previsão legal que garanta outro benefício. Então, a exclusão da responsabilidade penal só pode ser uma dessas. O não oferecimento da denúncia é reservado àquele que primeiro colabora, né, e que não ostenta a qualidade de líder da organização criminosa, porque o objetivo é chegar ao líder da organização criminosa. Se ele já ocupa essa posição, não há interesse, não deve haver interesse do Estado na colaboração premiada. E a atenuação da responsabilidade criminal, nós temos aí, então, a não exclusão da pena, mas a redução da pena em até 2/3 ou até metade se após a sentença. E também a possibilidade da substituição do regime prisional, do regime fechado, pelo regime semiaberto. Então, veja, esses são os benefícios. Fora isso, não existe previsão legal. Né? Não existe previsão legal para você impor a pena em concreto já para o agente criminoso, né, num acordo de colaboração premiada. Mas, por outro lado, qual é a dificuldade que você enfrenta? Eu digo, porque já fiz alguns acordos de colaboração premiada, né? Então, já tive a experiência prática de negociar com essas pessoas, né, a redução da pena em troca do benefício da sociedade, o benefício do interesse público. O problema é que eles chegam, já a única preocupação do sujeito, quando ele quer confessar o crime, fazer a delação premiada, é saber quanto tempo ele vai ficar preso. Então, se começa uma negociação, olha, eu quero imunidade, não, você não vai ter imunidade, vai ter uma redução da pena. Tá, mas eu quero cumprir 4 anos de prisão. Não, você vai cumprir 6 anos de prisão, pelo menos. E essa ansiedade deles em saber o tempo que vai ter que ficar dentro da cadeia, não quer saber se ele vai para o regime aberto, semiaberto, qual o nome que vai se dar isso, prisão domiciliar, ele quer saber o tempo que ele vai ter que ficar dentro da prisão. Então, isso gera uma dificuldade, porque você imagina, tanto o delegado quanto o promotor, quando oferecem um regime da colaboração premiada, eles têm essa ansiedade do investigado, ele quer ter segurança jurídica, ele vai ficar 2 anos, 4 anos na prisão, não sei. Esse é um ponto que ele não negocia mais. Se ele não tivesse segurança jurídica, ele dificilmente vai negociar. Então, nós temos uma dificuldade, porque você não pode dar ao benefício uma pena concreta. Né? Essa não é a atribuição do delegado, muito menos do Ministério Público, é a atribuição do juiz. Quem faz a dosimetria da pena é o juiz. Né? Os benefícios que tanto o delegado quanto o MP podem dar são esses. Você pode dar redução da pena em até 2/3. Mas você não pode dizer que ele vai cumprir 4 anos da prisão. Então, essa é uma dificuldade que se tem com a lei hoje em dia. Não é? Como que a gente vai garantir para o sujeito o tempo que ele vai ficar na prisão, que até se possa entender justo aquele tempo, se a pena vai ser dada pelo juiz depois, no momento da sentença, né, e pode ser até reformada em 2º grau nos tribunais superiores. Então, essa é uma dificuldade prática. Né? Mas, enfim, os benefícios são esses. E as partes do acordo de delação premiada? A lei é muito clara. Como eu tinha dito lá no começo da apresentação, o delegado tem a obrigação de colher todas as provas. Né? Esse é o sistema da justiça criminal. Cabe ao delegado fazer a investigação, colher as provas da materialidade e da autoria. Você não pode subverter um meio de prova, uma técnica de investigação do delegado de polícia, porque você está quebrando o sistema. Não tem como você tirar da pessoa que tem a obrigação de fazer a investigação a condução de uma determinada técnica de investigação, meio de prova. Até porque a gente tem a obrigação de colher essa prova. Né? Não tem como você, sem quebrar todo o sistema de persecução penal, você tirar essa atribuição do delegado. É basicamente impossível. Né? Então, por isso que a lei previu o delegado de polícia ou o Ministério Público. Né? Nós temos essas duas partes que podem propor o acordo. E a lei fala que o delegado pode propor na fase da investigação, porque aí acaba a sua atuação como sujeito processual. Depois, estabelecido o processo com oferecimento da denúncia, só o Ministério Público pode oferecer, porque aí já acabou a investigação criminal, o delegado já não tem mais atribuição naquele feito.
E, por outro lado, nós temos o aceitante, o particular, o investigado, o réu ou o condenado, e o seu defensor, né? Como a lei disse, é obrigatória a presença do advogado. Então, nós temos essas duas partes. O que mais? Deixa eu ver se eu não esqueci nada nessa parte aqui, que é importante, né? Bom, o delegado realmente cabe a ele a presidência da investigação. O Ministério Público pode opinar sobre a homologação feita e o juiz julga, né? Da mesma maneira que na ação controlada é prevista que o delegado tenha manifestação técnica, quando o Ministério Público oferece, solicita a ação controlada, da mesma maneira a lei deveria prever para o delegado de polícia. O delegado tem que se manifestar caso o Ministério Público resolva fazer sozinho a colaboração premiada, porque ele também tem a obrigação de colher as provas. Então, ele tem que se manifestar se aquela colaboração precisa ser retificada, precisa ter alguma emenda, né, para que a investigação corra da melhor maneira possível, né, no interesse da sociedade. Então, é absolutamente errada essa interpretação que o Ministério Público hoje em dia pretende de alijar o delegado de polícia da colaboração premiada. Não traz nenhum benefício para a sociedade. Outra questão também, o delegado de polícia tem muita atuação na colaboração premiada, principalmente em casos de prisão em flagrante, porque ele é o primeiro agente público que exerce a atividade jurídica, que tem contato com aquela prova, ainda no calor dos fatos, né? Então, o delegado é o primeiro agente público que atende aquela situação envolvendo um fato criminoso no meio social. É a primeira autoridade pública que vai ter contato com aquela situação e, ainda no calor dos fatos, é que se revela a maior incidência da colaboração premiada, né? É possível ter esse regime, oferecer a colaboração premiada para essas pessoas que acabaram de ser pegas em flagrante, né? Então, ali não pensaram muito, né, em suprimir provas, enfim, ainda não tem muita estratégia do que fazer. Nesse momento, o delegado tem a possibilidade de oferecer o acordo de colaboração premiada. E eu estava até conversando com os colegas aqui no almoço, né, até me passou pela cabeça, a gente já vem conversando há um tempo, sobre pensar como nós, da Polícia Federal, poderíamos também melhorar a nossa atuação nesses acordos de colaboração premiada, não é? Outro dia eu estava conversando com um colega que é um excelente delegado, ele consegue muitas confissões, né, com técnicas psicológicas, enfim, né, de entrevista, de interrogatório. E ele estava falando, poxa, eu consegui a confissão de uma pessoa aqui numa prisão em flagrante, ouvi ele, deu mais de 10, 20 páginas de oitiva e consegui a confissão dele. Eu falei, mas por quê? E por que não foi feita a colaboração premiada, né? E o sujeito realmente não tem o hábito de fazer um acordo de colaboração premiada, é um instrumento que foge um pouco do processo penal. Então, eu estava até pensando aqui com os colegas, será que não é o caso de pensar posteriormente, não é o caso de a gente ter uma equipe, eventualmente, para fazer a colaboração premiada quando o colega tiver uma situação, e aí aumentar também os acordos de colaboração premiada em benefício do meio social, né? Quando um colega identifica uma possibilidade, uma hipótese de acordo de colaboração premiada, será que não é o caso dele ter uma assistência ali de uma equipe especializada, não só na parte jurídica, mas na parte de técnicas de negociação, para extrair o maior número de informações possíveis naquele acordo? Aí fica a reflexão. Bom, em relação ao objeto, aí nós vamos ter um acordo de colaboração premiada. Esse acordo vai ser feito como qualquer contrato que é feito na vida social e homologado em juízo. Qual é o objeto desse acordo? O objeto vai ser dado pelo investigado, né? Ele vai dizer quais os crimes que ele praticou e quais são as condutas que ele vai dizer, indicar de outras pessoas que cometeram o crime e quais são as provas, quais são os meios para se provar essas condutas. E o objeto, aí vai uma habilidade do negociador já de cara, né? O objeto deve, se possível, envolvendo conduta criminosa, deve ser o mais amplo possível. É lógico que não interessa, numa investigação de corrupção, como o Dr. Pedro Paulo colocou aqui, o crime de o sujeito dirigir embriagado, ou um tráfico de drogas, o crime que não tem uma relação com aquela investigação,
né? Mas a gente não deve ir para o outro extremo também. Por outro lado, é importante que, dentro daquela investigação, o objeto seja exaurido nesse momento. Então, se nós estamos investigando um crime de corrupção de uma empresa multinacional em determinado segmento, né, então, por exemplo, se investigando a prática de corrupção ativa de uma empresa num segmento, numa empresa estatal específica, foi o que chegou, a notícia do crime que chegou, né? Então, não é razoável acreditar que uma empresa que tem recursos e estabelecimentos no país inteiro tenha cometido crime numa empresa pública, não tem determinada empresa pública também não tenha cometido esse crime em outras empresas públicas, em outras esferas de governo, não é, nos governos municipais, nos governos estaduais. Então, pela conexão, você deve ali exaurir o que é a conduta criminosa daquele colaborador. Não é? É lógico que nós devemos nos prender ao fato que é investigado no inquérito, mas nós não podemos deixar nesse momento de dar um salto, né? Se o inquérito investiga a corrupção na empresa X, empresa pública X. Não é possível que, nesse momento, a gente não aproveite a oportunidade para também descobrir a verdade, né, daquela corrupção ativa em outras empresas, né? Então, são fatos conexos. A gente está partindo da corrupção ativa da empresa A, né? Então, nós não estamos partindo de outra pessoa, né? Então, vamos tentar exaurir na negociação todos os fatos criminosos praticados por aquela empresa. E se for necessário, outras investigações, né, serão desmembradas para não evitar, para não prejudicar o andamento mais rápido daquela investigação já em curso. Então, tudo isso é importante que tenha habilidade do negociador. Como a gente vê, né, os investigados são representados por advogados muito qualificados. Aqui o Dr. Pedro Paulo foi um exemplo, né? Então, mas nós temos que ter também delegados habilitados para tentar puxar o fio para o outro lado, para o interesse social, puxar, né, o interesse público, o maior número possível de crimes que aquela pessoa tenha cometido, porque é um momento ímpar, né? Nós sabemos que a colaboração premiada é um meio muito eficaz de prova. Ela revela situações que, sem a colaboração, a gente não teria acesso. E aí nós chegamos na homologação judicial. Nesse momento, o juiz que não participa das negociações, né, o juiz não tem esse papel na colaboração premiada, é um instrumento de justiça negociada. Ele se atém à análise formal dos requisitos legais, né, que seriam a legalidade, a regularidade e a proporcionalidade. Mas eu estou até querendo andar rápido com isso para chegar nesse ponto. O juiz, quando vai analisar aquele acordo de colaboração premiada, dentro da legalidade, ele tem a obrigação de analisar a proporcionalidade daquele acordo, né? A proporcionalidade é um aspecto da legalidade. E ali o juiz exerce a jurisdição dele. O juiz não está alijado da colaboração premiada. Ele não vai precisar se manifestar de novo em relação ao acordo na sentença. Aliás, esse é o único momento para ele se manifestar quanto ao mérito do acordo. Então, ele pode negar um acordo. Se um agente público oferece para o criminoso a isenção da pena total e, em contrapartida, se vê que aquele criminoso não deu mais que meras palavras ao vento, ali, desacompanhada de documentos ou de outros instrumentos de prova mínimos, né, para se começar uma persecução penal, o juiz pode, naquele momento, dizer não, retorne os autos à Polícia Federal, retorne os autos ao Ministério Público para retificação do acordo. Eu não vou aceitar o acordo do jeito que está. Então, tem a responsabilidade do Poder Judiciário também. Ele deve analisar o mérito daquela delação, né, naquele momento. Tem a obrigação de analisar o mérito. E depois, né, a gente teve aqui algumas discussões. O juiz que homologou o acordo, não necessariamente vai ser o juiz que vai julgar, né? Claro, porque, como foi mencionado, tem casos com foro por prerrogativa de função que casos serão desmembrados e mandados para a primeira instância, dependendo dos criminosos envolvidos. Mas, nesse caso, nós voltamos naquela noção do direito civil, né? O acordo foi firmado e é um ato jurídico perfeito. Então, o juiz posterior que vai julgar na sentença a participação do colaborador, ele vai analisar apenas se o acordo foi cumprido, como qualquer outro contrato, né? Quem vai analisar o mérito daquela delação é o juiz que faz a homologação. O juiz que julga depois, ele vai analisar, ele vai dizer, não, esse acordo aqui eu posso até não concordar, mas ele foi cumprido, né? Então, o investigado
forneceu os meios que foram solicitados e foi cumprido, ponto final, como qualquer contrato. Ele vai analisar a execução daquele contrato, não o mérito do contrato. Então, não cabe ao judiciário, sim, no momento da análise da homologação, exercer jurisdição e controlar aquele acordo de colaboração premiada também. Não é isso? O juiz tem, e acho que os juízes não têm exercido muito esse papel de entrar no mérito da delação premiada ali na homologação, né? Eu acredito que talvez deva se debruçar um pouco mais para verificar se aquela colaboração está proporcional, apenas isso, né? Está proporcional, como um aspecto do princípio da legalidade. Por outro lado, o juiz também deve analisar a voluntariedade. Então, nós vimos já em vários casos práticos, alguns juízes ouvindo os réus colaboradores depois do acordo para verificar se aquele acordo foi feito espontaneamente, se não houve nenhuma pressão nem nada, que também é um controle saudável. E nós temos a questão do sigilo, também, como já foi falado, o sigilo, é dito que o sigilo é levantado depois do recebimento da denúncia, mas o Supremo Tribunal Federal já mitigou esse entendimento, dizendo que esse seria o limite máximo, né? Então, o sigilo, após o recebimento da denúncia, deve ser levantado, mas ele pode ser levantado antes também, no interesse público. E aí, feito a homologação, o delegado de polícia começa, então, as investigações para corroborar ou não aquele relato e aqueles documentos que acompanharam a colaboração premiada, e, ao final, no relatório, ele vai dar a opinião dele se foi cumprido ou não aquele acordo de colaboração premiada, né? E vai, no relatório, submeter à apreciação do juiz eventual representação pela concessão ou não do benefício. Isso cabe ao delegado recolher aquela colaboração premiada e, ao final, no seu relatório, quando indicar todos os crimes praticados, também se manifestar tecnicamente sobre a colaboração premiada. Posteriormente, é oferecido ou não a denúncia pelo Ministério Público e, posteriormente, o juiz, novamente, na sentença, vai decidir sobre aqueles fatos que envolviam a colaboração premiada. Ele não vai entrar de novo no mérito daquele acordo, como eu disse, ficou restrito ao momento da homologação. O juiz vai olhar agora se o colaborador cumpriu os acordos, cumpriu as cláusulas do acordo de colaboração premiada. Ficou claro? Aqui nós temos alguns atos, né, no acompanhamento da colaboração premiada. Cabe ao delegado, na entrevista prévia, tentar levantar o máximo possível dos fatos, né, de informações. Afinal de contas, o colaborador está ali falando informações que você não tinha conhecimento até o momento. Então, é sempre bom ter uma equipe em conjunto, levantando as informações pertinentes, né, porque são informações novas e você pode não saber que uma determinada pessoa que o colaborador está falando é uma pessoa-chave, né, na sua investigação. Então, para isso, é importante acompanhar o que ele está falando, fazer um levantamento prévio de provas, né, antes de assinar o acordo, para saber até se tem viabilidade aquela proposta do investigado. Bom, outro elemento aqui do direito civil, né, muitos advogados no começo levantaram a questão que o colaborador não pode, coagido a colaborar porque ele fica preso, né? E nós vamos no direito civil buscar o fundamento da prisão do colaborador ainda na investigação. Na verdade, o sujeito só pode ser preso no Brasil se estiverem presentes os requisitos da prisão temporária ou da preventiva. Se estiverem presentes esses requisitos, ele pode ser preso. O delegado ou o Ministério Público representa e o juiz decreta a prisão. É claro que se não existe prisão para delação, ninguém pode fundamentar uma prisão porque quer obter uma delação. Isso é praticamente um ato assemelhado à tortura, né? Não existe. Então, só quando tiver a previsão da prisão, quando estiverem presentes os requisitos da prisão temporária ou preventiva. Mas, estando presentes esses requisitos, não há que se falar em coação, né? Pois vamos buscar o conceito de coação no direito civil. Não se considera coação a ameaça do exercício normal do direito, nem o simples temor reverencial. Ou seja,
Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o delegado tem a obrigação de pedir a prisão, o promotor tem a obrigação de pedir a prisão, e o juiz decreta a prisão se ele entende que estão previstos. Então, esse é um direito normal do Estado, né, de pedir a prisão de quem está fora ali, está incidindo nas hipóteses de prisão preventiva temporária. Bom, acho que eu estou tentando correr um pouco aqui, que eu estou tentando controlar o tempo, mas colaboração premiada, em linhas gerais, é isso. Acho que quis dar uma perspectiva aqui de como a gente vê a colaboração premiada, não é isso? E nós temos também outras técnicas, o monitoramento telefônico, a possibilidade de interceptar conversas telefônicas, né? Nós temos alguns requisitos na lei 9.296 de 1996, então são necessários indícios razoáveis de autoria, mas que o crime que ele está sendo investigado seja penado com reclusão e a imprescindibilidade da medida, ou seja, é necessário demonstrar que outras medidas não são eficazes a comprovar o crime, que é necessário que o Estado avance na privacidade e na intimidade do indivíduo para captar as conversas telefônicas. E o delegado simplesmente faz uma representação pelo afastamento do sigilo telefônico, leva ao Poder Judiciário, né, que houve o Ministério Público. Após 15 dias, né, se a organização criminosa continua em atividade, o delegado faz uma nova representação pedindo que se prorrogue o prazo. Então, nós entendemos que é um prazo muito curto, poderia ser aumentado pela lei, né? De 15 em 15 dias, você tem que representar, o juiz demora pelo menos 24 horas para decidir, o Ministério Público também. Então, nós temos aí já 3 dias de janela entre uma representação e outra. Então, por isso, é importante também, talvez, que a lei fosse analisada, eventual mudança na lei de interceptação telefônica, não é uma modernização da lei. O monitoramento de e-mails segue o mesmo regime da Lei 9.296, por meio do monitoramento telemático, é possível acompanhar em tempo real os e-mails que as pessoas estão trocando, essas pessoas envolvidas em organizações criminosas, e eventuais conversas em aplicativos também. Bom, tanto a interceptação telefônica quanto o monitoramento telemático permitem o acompanhamento do crime em tempo real. E isso permite formar uma prova muito mais robusta do que uma investigação retroativa, em que você busca comprovar como o crime aconteceu no passado, não é isso? Então, são técnicas muito eficazes. Mesma questão, monitoramento ambiental. Ele segue as regras da interceptação telefônica e da interceptação telemática, monitoramento. É permitido ao interlocutor, né, tanto de uma conversa telefônica quanto de uma conversa mental, gravar aquela conversa. Não é necessária autorização judicial, pois se entende que é uma intimidade compartilhada ali pelas duas pessoas, né? E também a jurisprudência entende que em locais públicos não é necessária autorização judicial. Então, se duas pessoas se encontram em um restaurante aqui nesse shopping, por exemplo, para tratar de um pagamento de propina, né, não há nenhuma necessidade de autorização judicial para gravar aquela conversa. E também é lógico que a gravação ambiental ela atinge ainda mais a intimidade do que a interceptação telefônica, né? Assuntos que os criminosos têm medo de tratar por telefone, têm medo de serem rastreados, eles vão tratar pessoalmente. Então, quando você consegue essa prova, é uma prova muito robusta. Você consegue realmente ali comprovar fatos que dificilmente seriam comprovados de outra maneira, fatos que acontecem ali em 4 paredes. Temos também a infiltração de agentes, né, que é uma técnica pouco usada, consiste na infiltração de um agente público, de um agente policial, em uma organização criminosa, né? É muito difícil de se operacionalizar, né, tem um custo muito elevado, mas é uma técnica que vai além ainda do monitoramento ambiental, né? Ela consegue entrar ali dentro da organização criminosa em locais fechados e acompanhar o crime também em tempo real. E a ação controlada, prevista em algumas leis, também tem uma previsão, como tinha a colaboração premiada também, né, prevista na lei de drogas, na lei de lavagem de dinheiro e na lei de crime organizado. É uma técnica de investigação, consiste no retardamento da ação policial até o momento mais oportuno para a formação da prova. Se divide em 2 espécies, a não atuação policial, quando a polícia deixa de
de prender uma pessoa, de agir contra determinada pessoa, ou a entrega ou conduta vigiada, quando se acompanha a uma conduta criminosa, a fim de fazer a prova dela em tempo real. Então, se tem uma entrega de uma mala de dinheiro, né? Então, se os policiais se deslocam e camufladamente tiram fotos, fazem vídeos dessa entrega para comprovar que o crime aconteceu. O objetivo, né, sempre é atingir o maior número possível de envolvidos, e principalmente, assim como a colaboração premiada, o ápice da cadeia criminosa. O objetivo da ação controlada é justamente esse: provar, fazer a prova do crime, da autoria, e acompanhar pessoas que estão no ápice da organização criminosa e que normalmente não se expõem como os criminosos médios, digamos assim, da quadrilha. Na lei antidrogas é exigida a autorização judicial, ou seja, o delegado deve pedir autorização do juiz para acompanhar uma eventual entrega de drogas, enquanto que na lei da organização criminosa e da lavagem de dinheiro não é exigida essa autorização do juiz, né? Como eu disse, o inquérito policial é um instrumento no Estado democrático pelo qual são realizadas investigações policiais, todo ato deve estar materializado no inquérito policial. Então, o delegado, quando determina a ação controlada, que os seus agentes acompanham a determinada ocorrência criminosa, ele vai fazer um despacho, né, dizendo quais os fundamentos daquela ação controlada e vai autuar em apartado. Realizada aquela diligência, ele vai enviar ao juiz comunicando o que aconteceu. Isso permite o controle do Poder Judiciário, o controle social depois pelo advogado do investigado, que terá acesso a essa diligência, né, e poderá contestar qualquer excesso que ele entender cabível. Nós temos técnicas de investigação financeira também, né? As representações pelo afastamento de sigilo bancário e sigilo fiscal estão previstas em leis, né? O delegado pode representar pelo afastamento de sigilo bancário e sigilo fiscal para que analise aquelas informações patrimoniais, aquelas transações bancárias, a fim de evidenciar ali, comprovar uma atividade criminosa, o pagamento de uma propina, né? Enfim, a utilização de um laranja, de uma interposta pessoa. Tudo isso pelas técnicas de investigação financeira. Também pelas comunicações do COAF. O COAF comunica, por exigência legal, à Polícia Federal, ao Ministério Público, operações financeiras suspeitas que possam indicar a presença do crime de lavagem de dinheiro. E não só, tanto pela evolução patrimonial de agentes criminosos, como sinais ostensivos de riqueza, né, é possível identificar ali a existência de indícios da atividade criminosa. E também, além da representação pela quebra do sigilo bancário e sigilo fiscal, ao final da operação, o delegado também pode representar pela indisponibilidade dos bens, pelo sequestro dos bens obtidos de maneira ilícita. Cooperação jurídica internacional é outro tema novo, assim como a colaboração premiada, né? Muitos de nós não vimos na graduação, porque esses tratados que prevêem a cooperação jurídica internacional foram incorporados no Brasil após o ano 2000. Nós temos hoje 21, 22 tratados bilaterais, 5 ou 6 tratados multilaterais que prevêem uma simplificação das formas da cooperação jurídica. A cooperação jurídica antigamente era só a extradição e a carta rogatória, né? A carta rogatória concentrada no Poder Judiciário, na cúpula do Poder Judiciário, no STF, depois no STJ. Né? Então, era um sistema extremamente moroso e burocrático. Em razão disso, foi idealizado o sistema do auxílio direto em matéria penal, pela maioria dos países do mundo ocidental, em convenções da ONU, né, e todos passaram a adotar um regime jurídico estándar desse auxílio direto em matéria penal. Vou até fazer a propaganda do meu livro, está aí fora. Quem quiser se inteirar mais sobre a cooperação internacional no combate ao crime organizado, está aí à disposição. Mas tem como objeto o auxílio direto é justamente a formação da prova e o sequestro de bens que estão no exterior relacionados a crimes praticados no Brasil. Né? Aquilo que era feito pela carta rogatória pode ser feito pelo delegado ou pelo promotor, que são os agentes incumbidos da persecução penal. Então, o delegado aqui representa para o juiz brasileiro pela indisponibilidade dos bens ou pela quebra do sigilo bancário para ter acesso aos extratos daquela pessoa. Então, ele pode, pelo auxílio direto, ele já faz isso diretamente no país, no exterior. Então, ele já faz uma representação, é traduzida, é encaminhada por autoridades centrais, né, que
acreditam naquele documento, dão autenticidade, substituem a necessidade da legalização consular, e aquela representação pode ser levada por um adido policial diretamente ao juiz no exterior, que vai analisar aquilo, né, e, se deferir a quebra, vai analisar de acordo com as leis do país requerido, do país que recebe essa solicitação, e aí pode decretar medidas cautelares para a formação da prova, né, no Brasil, e também vice-versa. O que é feito aqui pode ser feito lá também. Nós temos a tramitação pela autoridade central, então tem a autoridade central do país requerente e a autoridade central do país requerido. Então, elimina-se a tramitação nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário. E temos também a articulação interinstitucional, que acaba sendo uma técnica de investigação prevista na Lei de Combate às Organizações Criminosas, né? Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de provas: cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Hoje em dia, com diversos órgãos realizando investigações de natureza administrativa, não penal nem processual, né, é importante o intercâmbio dessas informações para que esses órgãos que são incumbidos da investigação administrativa possam subsidiar e acelerar a ação policial no processo penal. Então, nós temos diversos órgãos que interagem com a Polícia Federal: Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, órgãos de controle estaduais e municipais, como os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas dos municípios, Receita Federal. A Receita Federal, quando elabora a autuação fiscal, ela nada mais faz que uma investigação administrativa para verificar se é devido ou não o imposto, né? E, claro, que acompanhada da obrigação de se pagar imposto, há muitas pessoas que sonegam em razão de fraudes envolvendo corrupção também. Temos o COAF, que eu já falei, o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão regulador da Bolsa de Valores, o Ministério Público Federal e Estadual, a Advocacia Geral da União, também nos aspectos civis, né, os dois órgãos titularizam ações de improbidade administrativa, inquéritos civis, enfim. E também a parte tecnológica, nós devemos sempre estar atentos aí à evolução de softwares e à utilização desses softwares na investigação criminal, né? Então, temos hoje os conceitos de Big Data, mineração de dados, nada mais é do que análise dos dados ali na fase policial, depois da operação. A análise deve ser célere e otimizada para se obter o mais rápido possível os dados ali extraídos de buscas e apreensões para se progredir em novas fases policiais, novas operações policiais. Aqui nós temos um exemplo, né, de operações policiais especiais policiais que têm sido desenvolvidas pela Polícia Federal. Então, se iniciam com a notícia de um crime, né, o conhecimento de um crime pela autoridade policial, delegado de polícia, né. Posteriormente, são identificadas técnicas de investigação, meios de prova, como aqueles que eu falei aqui, e aí é feito, durante o curso da investigação, um ajuste de foco, um conserto mesmo, né, que essa técnica, até essa fase, denominada em inglês de fix, justamente que seria um conserto do seu alvo. Então, você começa a investigação achando que um determinado alvo está praticando ali crimes, né? E, na verdade, quando você começa a investigação, vê que tem pessoas acima desse seu investigado, e você ajusta o foco para sempre para o ápice da cadeia criminosa. E aí, com a deflagração, a execução de mandados de busca, mandados de prisão temporária, mandados de prisão preventiva, são obtidos vários documentos, provas, e aí se parte para a análise desses documentos, provas, em que se pode desencadear novas operações, pode ter o compartilhamento com órgãos parceiros para apurar o crédito tributário, para verificar uma infração de direito administrativo pelo Banco Central, pela CVM, enfim, são várias as possibilidades. O importante é justamente, a partir de um momento, o sistema se retroalimentar para gerar o maior número possível de responsabilizados envolvidos com o crime. Bom, pessoal, eu corri um pouco aqui para tentar evitar passar do tempo. Muito obrigado a todos aí, espero que tenha contribuído com o debate. E é isso, estou à disposição aqui.